Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje eu vou estar aqui no canal do Sigmund Freud Explica, junto com o Eduardo Andrade, falando sobre a psicanálise na vida cotidiana. Tô vendo que o Edu já está entrando. E aí a gente vai trazer a questão do que está no nosso dia a dia, naquilo que a gente sente no dia a dia, onde é que a gente pode permear a psicanálise, onde é que a gente pode pensar a psicanálise desde um lugar fora da clínica, desde um lugar de grandes questões, que são pequenas questões, mas também são grandes pelo impacto que causam na nossa vida. E deixando para vocês também o livro que o Edu está sempre lançando, logo vai sair a quarta edição, né, Edu? Esse aqui eu tive o prazer de participar, a convite do Edu, do Vitor e do Roberto Secarelli, que são os organizadores da Psicanálise na Vida Cotidiana 1, 2 e 3. Em breve Entre o 4. os, em breve, o 4, entre todos os livros que o Edu publica e organiza, né, Edu? É. Sigam lá, Eduato Psi. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, boa noite, pessoal. Bom, os livros só não caem no cotidiano porque eles se reinventam, né? Mas eles estão no cotidiano. Eu acho que dá uma provocação Então, interessante da gente começar a live também, né? E o pessoal que está entrando, é de que a psicanálise na vida cotidiana foi uma polêmica para fazer o título do livro. Porque ficou a psicanálise da vida cotidiana ou na vida cotidiana. E aí tem uma diferença muito grande, muito importante para nós. Eu acho que a gente vai falar disso de outros modos também. quando eu estava pensando hoje, né, eu digo, o que que nós vamos estar trazendo na live? Eu lembrei do Psicopatologias da Vida Cotidiana, que é o nosso grande guião aí de Freud das coisas que nós vamos capturando muito na clínica, né, no diálogo, naquilo que falha, naquilo que a gente escorrega, naquilo que a gente esquece. E quando a gente estava pensando, né, Edu, assim, para fazer, escrever para o livro Psicanálise na Vida Cotidiana, assim, tirando da coisa muito elaborada, a primeira coisa que me ocorre aqui foi a questão das coisas do amor e da repetição do dia a dia, aquelas coisas que passam quase desapercebidas e que nós vamos perceber muitas vezes em análise ou pensando sobre isso, ou puxando para a consciência alguma coisa nesse sentido, né? E que tiveram temas muito interessantes que foram puxados aí pelos autores. Você tem alguma coisa que você queira puxar, que te lembre? Assim, o que que te ocorre? A primeira coisa que te ocorre quando você pensou nesse livro e pensou nesse título e nessa escrita? Sim. É de que talvez a psicanálise só possa existir na vida cotidiana, porque ela existe na escuta, né? E a vida cotidiana sempre tem o que falar, sempre tem o que renovar, sempre tem o que de repetição, sempre tem o que de amor, sempre tem o que de sofrimento. Então, acho que é interessante isso que você traz da psicopatologia, porque a gente tem esse psicopatológico por excelência, né? Então, nós temos ali uma demanda conosco mesmo de cotidiano e a gente tem uma dificuldade conosco mesmo de cotidiano. Então, a própria palavra psico, né, patologia já nos traz para essa bifurcação que o cotidiano também traz. Amor, repetição, prazer, desejo. E aí a gente fica bifurcado e totalmente, talvez, se movendo, né, totalmente agitado ali, desassossegado, talvez diria o poeta. Eu penso que algo que eu puxaria é como que o cotidiano nos sossega, desassossega, nos afrouxa, nos desafrouxa, como diria Guimarães Rosa. Né? O que é isso que o tempo faz com a gente, que a gente repete, mas nunca o mesmo, mas que a gente tem que renovar na repetição, mas que aí a gente tem que renovar no amor, porque senão ele cai em outro lugar, né? Igual o pessoal estava comentando quando lançamos o tema, de que quando o cotidiano cai no tédio, quando que o cotidiano cai no mais do mesmo, sem ser diferente, e quando que essa repetição é uma lapidação de alguma coisa, que é algo que vai sendo todo dia feito e vai se transformando em algo melhor. Né? Quando que isso faz vida, porção de vida, quando isso faz porção de morte, quando aparece o sujeito, quando esse não aparece nesse campo de repetição. Então, acho que a gente começa a falar de excessos também, né? Eu penso que vai muito para essas vias. E o amor, a repetição, o prazer, eles demandam ali um namoro com excesso.
Você estava falando agora, eu estava pensando no quanto sintomático nós somos no dia a dia e quanto nós não percebemos isso até estar muito ciente daquilo que nos vai nos movimentando, né? Digo assim que até o processo de análise, conforme a gente vai se desfazendo dessas coisas que a gente vai se enroscando todos os dias, o quanto isso é libertador. É quase meio que organicamente a gente vai atravessando isso e lá na frente diz assim, nossa, essas coisas aqui que aconteciam já não acontecem mais por alguma razão. Essas, às vezes é alguma angústia que se repete, algum lugar do vazio que a gente cai, é algum lugar que nós nos sentimos desamparados, desassossegados e que aqui dá um enrosco. E que nós estamos tão acostumados também. Isso é muita coisa do cotidiano, né? Do dia a dia. Coisas É, pequenas que nós estamos acostumados. E que quando nós vamos visitando isso e revisitando e revendo, até conseguir reelaborar o quanto libertador pode ser a nossa vida, quanto livre de pequenos entraves, né, Edu? exatamente. E é interessante que, assim, como que a gente nomeia, né, isso que a gente faz de cotidiano para si mesmo. Cada um com o seu, né? O cotidiano, ele não existe a pronta entrega. Ele tem que ser construído, ele tem que ser descoberto, ele tem que ser encontrado nas coisas simples. E muitas vezes é essa essência do simples que é atropelado e o cotidiano vira uma problemática, né? Aquelas pessoas que só resvalam nas outras e não percebem o dia a dia, não se veem vivas porque não se percebem e nem legitimam porque só repetem o que fizeram ou não tem histórias para contar. A gente carece de histórias para contar, porque a gente também existe nelas. Por isso que a gente aposta na palavra. Por isso que a gente fala, e sempre que a gente fala de algo, a gente também fala de si mesmo. Então não tem como a gente contar um cotidiano sem estar presente nele, porque a gente vai marcar presença pela fala. E é a presença do sutil, né? É a presença do sotaque, é a presença do som, é a presença da interpretação, é a presença ali que nos organiza. E é interessante que aí, trazendo a psicanálise que escuta, os pacientes muitas vezes, ou as pessoas nas ruas, falam desse lugar aí traiçoeiro do cotidiano também, que é difícil de sair. Chamam de zona de conforto, chamam de eu sou muito sistemático. Esse é meu modo de ser. E são modos que, espera aí, é um modo de ser ou é um modo de se defender de uma renovação que o cotidiano mesmo demanda? Ou é um Tem modo uma de defesa? personalidade forte. Tem uma personalidade forte? Exatamente. Então, assim, esses nomes, que lugar que eles nos dão? Que lugar que eles estão se protegendo para não romper? Né? Que é a lógica do sintoma. A gente, no sintoma, a gente entrega algo dele querendo resguardar a outra parte, porque algo dele nos representa. E se a gente fala que aquele cotidiano não é válido, e a gente usa isso com o atemporal do inconsciente, que eu acho genial, na minha época não tinha isso. Como se nossa época não fosse hoje, nossa época não fosse o cotidiano também, né? Como se aquele tivesse morrido e esqueceu de enterrar, né? Então, minha época, não, nossa época também é hoje. E é interessante isso que eles viram e falam assim: aquele lá não teve infância, porque ele não fez isso que eu fiz. Então veja como é que a gente se sente vivo no cotidiano que a gente tem para contar. E aqueles que não têm para contar, parece que perdeu o tempo. Teve uma pergunta aqui, Laís, que eu acho que é muito interessante para a gente, de que como que isso vai para a escrita, já que a gente também colocou os poetas na rodada. E aí vem aquela frase que aí veio agora para mim também, de que como que a arte imita a vida imita a arte, e onde fica o cotidiano ali? Onde fica a quebra? Onde fica é, aqueles imaginários que repetem ou aqueles que fingem o que falta no dia, que é o que você falou, para dar conta de um vazio, né? Fazer o nada um verbo, nadar, 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 até a gente construir algo ou encontrar algum lugar, ou nadar contra a corrente, ou nadar e morrer na praia. Que lugar é esse que a gente vai lidando com um vazio e que muitas vezes a gente tem medo do que escancar o nosso dia a dia? Que a gente tem que refugiar numa coisa totalmente surreal para descansar do que vivemos. Que vida é essa que cansa, cansa, cansa? Que, né, quando a arte imita a vida, nos assusta. Talvez até mais do que quando não imita a vida. Né? O cotidiano assusta. É, até estava aqui pensando numa coisa, né, na arte imita a vida, assim, por que que aquilo que chega para nós através da TV, do filme, da leitura, da música especialmente, comunica tanto, fala tanto conosco, né?
a questão da música que hoje está rodando. Qual a música que mais roda, né? É a mais Uhum. sertaneja, mais o funk? O que que a gente está falando aqui? De tanta sexualidade, de tanto sofrimento por amor, e que a gente pode ver na clínica, não sei você, né, Edu, mas isso é uma coisa que aparece, 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 não para de se inscrever na clínica. Então, aquilo que está hoje bombando aqui é que está falando da nossa versão atualizada. E nós vivemos muito desatualizados. Quando nós voltamos, né, fizemos esse ping-pong aí do passado e do presente e do futuro, às vezes nós nos perdemos aqui e não nos vamos nos atualizando. Então é como se nós pegamos uma coisa lá de trás para trazer para viver hoje, que nós não vamos encontrar aqui, e a gente atira a perspectiva para o futuro e fica nesse basquete, né? Até aquilo que a gente pode pensar aqui, o que mais fica como faltante, o que mais fica como vazio daquilo que não foi preenchido lá atrás. E que a gente sabe que não é possível fazer isso hoje normalmente. Aquele momento já passou para ser feito daquele jeito que nós queremos demandar hoje do nosso companheiro, dos nossos amigos, do nosso chefe. É, aqui eu até estava pensando no seguinte, falando sobre arte, na questão da sublimação, do Também. quanto a sublimação é hiper importante no nosso cotidiano e o quanto a sublimação ela vai precisar passar pelos olhos de aprovação, de reconhecimento. E muitas vezes a gente não teve isso lá atrás. E aí tenta puxar para cá para ter isso daqui, né? E vem a necessidade que os outros aplaudam, que os outros aprovem, que os outros não critiquem. E aqui a gente pode ficar muito tempo rodando no mesmo lugar. E a necessidade desse público, que antes talvez fosse os olhos só da mãe, né? Ou o ambiente familiar saudável, ou ali o suficientemente bom, como diria o Winnicott, ou na escola, e que isso não para de se inscrever, né? E aí a gente vê uma faculdade, outra faculdade. Não que estudar não seja bom, mas é que às vezes a gente está falando desse excesso, justamente. O que que o excesso está comunicando? O que que ele está nos contando sobre nós mesmos, né? Exato. E também você falou assim, estamos sempre desatualizados. Eu fiquei pensando que como que a gente não percebe que estamos desatualizados de nós mesmos. Porque quando a gente entra nessa esse cassino que é o celular, que aí você vai jogando e de vez em quando você ganha uma curtida, ganha uma estrelinha, e aí você não para porque tem muita tela, muito brilho, muito estímulo, e que você vai vendo e você vai ficando atualizado no que está acontecendo aqui e aqui. Né? Será que estamos encarando, que estamos lidando com esse estranho? Porque quando você falou do desatualizado, eu fiquei pensando nisso, né? Que aí a gente sai do celular e fala, ops, o que eu tinha que fazer mesmo? Ah, é, peraí, eu tô também coisas para fazer, não é só ficar aqui também nesse sentimento quase oceânico, né? Nessa coisa quase de outro mundo criado e construído. Mas a gente, de certo modo, carece nisso. Né? A gente carece disso. A gente também sofre de excesso de real e a gente sofre de excesso de fuga do real. Esse excesso, eu acho que ele é o lugar do gozo mesmo, de que não cabe mais desejo. E triste do cotidiano que não cabe mais desejo. E o desejo é justamente esse movimento que passa pelo mal-estar para tentar conquistar alguns pedaços de felicidade. Tal como Freud fala no mal-estar da civilização. Que a gente abre mão da nossa felicidade pouco para a gente conseguir pouca segurança ou sentimento de segurança. Então a gente passa pelo mal-estar para buscar um lugar de desejo. E quando a gente não passa por esse mal-estar, a gente cai numa frase que o Freud cita do poeta, de que nada talvez na vida seja tão difícil quanto a sucessão de alguns dias belos. Olha que bonito isso, mas que também visceral. Porque é estranho. É o que a gente mais deseja, talvez, conscientemente, racionalmente e tudo mais, é dias belos. Mas nada talvez seja tão difícil de suportar do que uma sucessão de dias belos. É sem graça você chegar, não tem mais o que comunicar, tá tudo bom, tá tudo bem. Já viu o diálogo curto, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Não tem mais o que falar, tá tudo bem. Porque a gente fala porque falta. A gente fala porque nos move. A gente fala porque falta uma presença. Falta, no mínimo, um lugar de existir, que aí vem o que você disse desse outro, né? Da sublimação, de buscar esse social, de buscar um jeito de existir também para além do óbvio, do cotidiano, talvez. Né? Olha o que é isso.
esse estranho aí, né? E aí que assusta muitas vezes mesmo, quando a arte retrata tal como somos, a gente não consegue muitas vezes ver, que parece que joga areia nos nossos olhos, como diria o Freud no Homem das, no estudo sobre a perversão lá, que ele fala, o Homem de Areia, do Hoffman, que é o espanque-se uma criança. Quanto tempo que nós não somos espancados pelo cotidiano? Que a gente até fala, nossa, hoje me fui atropelado. Nossa, hoje eu sou só o pó da rabiola. Hoje eu tô acabado. Hoje eu morri de trabalhar. Morri. Esse morrer é do excesso. E a gente precisa de algo diferente para poder voltar a viver. Olha que curioso que a linguagem nos traz. É muito lindo isso, né, Edu, que você está trazendo. Me faz recordar do A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que foi um dos poucos livros que me deu insônia, né? E trata justo disso, ou seja, quando tudo tá bom, quando tudo tá confortável, a gente não dá conta de suportar, porque é tomado pela angústia. E a gente tem um pouco essa fantasia de deixar a vida redondinha, né? Desce redonda. Acho que a escola capturou aqui a ideia, né, do desce redonda. E as coisas todas encaixadinhas. E que, na verdade, aí é um momento que a gente é tomado por esse lugar da angústia, né? Então, pensar que o desconforto que nos causa e que nos move todos os dias não é a nossa zona de conforto é equivocado, porque esse lugar é o lugar que nos coloca num certo movimento confortável, porque se a gente para de se mover, aí sim é que a cobra começa a fumar, que, né, que a coisa fica preta e que toma de angústia e que chega na clínica e diz eu não posso mais com isso. E aí talvez seja esse cansaço do vazio também. Esse Porque cansaço do vazio, né? De um vazio cheio, né? é Legião vazio Urbana do cantava, né? desejo, Estou me né? sentindo cheio de estar vazio, ou era me sentindo vazio de estar cheio. Porque é isso, né? O vazio e o cheio, eles estão no mesmo lugar, porque já não cabe mais nada. Ah, o vazio cabe. Ele se basta. Ele se basta para nos incomodar demais. Ele se fecha. O vazio é vazio em algum lugar. O vazio não é vazio sozinho. O vazio, para ele ser vazio, ele tem que ter algum contorno que o torna vazio. Isso a gente esquece, né? A gente acha que o vazio é um nada. O vazio não é um nada. O vazio precisa de algum contorno para torná-lo vazio. Aquela vazia está vazia. Aquele lugar está vazio. É porque não tem alguém ocupando lá. Aquele lugar. O vazio, ele precisa de um contorno para existir. E onde a gente está contornando? Só dando volta? Só dando volta? A pulsão nesse lugar, né, ela faz o que o Freud falava. Para ela é o melhor lugar. Porque é difícil para o ser humano abdicar de um lugar que ele conheceu de prazer. E ele começa a dar a volta. E ele começa a voltar. O eu se contorciona na hora que a gente mexe tanto no prazer que ele sente como na satisfação pelo sintoma, né? Então a gente vive agarradinho ali no nosso sintoma, porque o eu não larga com facilidade. É quase como que a gente tem que fazer uma certa substituição. Talvez isso na clínica funcione muito gostosamente, assim, porque ali a gente substitui talvez, né, passa a substituir isso por outras coisas, passa a colocar ali o analista na nossa vida, a gente passa a colocar outras coisas no lugar dos sintomas. Porque nós Sim, vamos ter que fazer essas negociações aqui, né? Eu digo assim, um prazer conhecido, ele não é renunciado sem arrancar um pouco da nossa pele junto. É que, não sei, exatamente. tirar a tatuagem com laser. A coisa vai doer, vai ficar marcadinho ali, porque é uma memória. Eu vejo muitas minhas pacientes falando daquilo que atrai, né, do ponto erótico de um homem que ela não deseja mais se relacionar. Seja um homem, seja um tipo de homem. Eu digo que é a figurinha brilhante do álbum, é a luzinha vermelha piscante, ou seja, sempre vai nos atrair, né? Porque aquele prazer ali a gente conhece, a gente sabe qual é. A gente sabe o quanto gostoso pode ser, apesar de todos os pesares depois de dor que o acompanha. Exato. E você foi falando aí, eu fui pensando nessa troca, esse deslocamento, muitas vezes, como é que ele é mais do mesmo, camuflando de diferente. Porque aí segue o mesmo movimento, o mesmo gasto pulsional, o mesmo investimento pulsional e finge que é outra coisa. E aí vem falar assim: ah, eu tenho o dedo podre.
Teve uma pessoa que falou isso comigo, eu olhei pro dedo dela, ele tava inteiro, tava normal, tava bonito e esmaltado. Pensei, uai, o que é isso, né? Que eu tenho o dedo podre. O dedo podre nada mais é de que se troca o alvo dessa pulsão, não se troca o destino, não faz sublimação. Porque a sublimação, ela carece do criacionismo. E nem todos têm coragem de encarar o criacionismo. Porque ele demanda coragem, porque ele dói. Ele é esse laser que vai ter que passar pela pele. E por passar, ele faz algo. Ele faz algo igual o bloco mágico que o Freud fazia. Fica alguma marca que em algum momento vai marcar, vai dizer, vai trazer alguma coisa. E é interessante outros pontos, assim, que você falou assim, atrai, né? Olha a linguagem trai. A linguagem atrai, ela trai. O cativo torna cativeiro. É disso que nós estamos falando. De como que aquilo que a gente sempre buscou, com a compulsão à repetição, torna o cativeiro do cativo, o que trai. O que atrai é também o que trai. Como que a gente trai a si mesmo quando a gente fala dos atos falhos? Quando a gente fala, queria falar uma palavra e diz outra? Porque as pessoas falam isso, né? Ah, a palavra ela não tem tanto poder assim, que a gente usa o tempo todo. Bom, se a palavra não tivesse tanto poder assim, a gente não usava. Porque é a partir dela que a gente tem alguma noção de existir também. E quando a gente fala palavra, não é só a palavra falada. Essa palavra que nos bordeja enquanto linguagem. É esse lugar. E ela é tão importante na comunicação que se você trocar o nome do parceiro ou da parceira pelo ex, você vai ver que uma palavra, ela dói. Ela dói porque ela dá um problemão. E por que que no cotidiano a gente não percebe isso? Que a gente usa, a gente nem vê o que a gente falou, talvez a gente nem percebe que a gente ocupou, porque a gente só substituiu, trocou, deslocou e não teve o criacionismo. Né? Esse criacionismo que é o grande desafio da pulsão. Né? Até pelo amor. Porque esse amor também incomoda. Esse amor também desassossega. Esse amor, ele coloca o narcisismo ter uma quedinha por você. Algo cai. Olha como é que o cotidiano também faz isso, ter algumas quedas. Só que a gente vende que não pode cair. Você estava falando, eu lembrei de uma cena muito curiosa, assim, que aconteceu na minha vida, que o meu primeiro namorado tinha uma ex-namorada que se chamava Thaís. Olha a confusão. De vez em quando escapava alguma coisa, né? Mas uma vez escapou no Dia dos Namorados, na entrega da flor. E aí a confusão. Lembrei disso agora. Olha como é curioso, a gente se trai muito na linguagem, né? A gente trai, na verdade, revela aquilo que é da verdade, tentando enganar a si mesmo. Tem outra coisa que me chama a atenção, assim, da questão de perder coisas, né? Assim, das coisas que nós vamos perdendo pelo caminho no cotidiano. E me pareceu muito simbólico uma vez, fui perdendo sucessivamente algumas joias. Quando eu me dou conta das joias que eu tinha perdido, foram as joias que eu tinha ganhado um ex. Só essas, nenhuma outra. Né? Eu dizia, que coisa, onde é que eu estou deixando isso? Não tenho a menor ideia até hoje de onde eu perdi. Nem a mínima ideia. Se caíram no chão na rua, dentro de casa, se alguém conseguiu roubar, se eu deixei ele por cima. Essas perdas que a gente faz, às vezes, elas são trazidas para a clínica e dizem assim, olha só como que isso aconteceu, meu Deus do céu, como isso conversa conosco. E diz assim, não, é coincidência, né? Aparece a superstição. E diz, não, não, não. Aqui é alguma coisa que às vezes é uma mensagem muito preciosa. A gente escuta pouco as coisas que a gente faz no dia a dia, talvez. Tem que parar para observar o quanto disso está conversando com aquelas trocas que nós, às vezes, desejamos realizar. E você me lembrou de uma escrita que eu fiz. Eu estou lendo aqui porque eu não sei nada que eu faço de cor, assim. Né? É até engraçado que tem eventos que eu tô e eles falam assim, e essa frase? Aí eu falo, discorda. Eles falam, é sua. Eu falei, discorda de si mesmo. Né? Continuo discordando agora. É que eu escrevi isso aí, nem sei nem quando. Então, sim, é importante Uhum. discordar porque a gente não é um eterno cotidiano. Eu acho que isso é interessante também. Aí, eu tô lendo aqui agora que você me lembrou que eu escrevi o seguinte: tem quem faz um pedido quando cai um dente. Tem quem assopra e deseja algo quando cai o cílio. Tem quem faz desejo em silêncio quando cai uma estrela cadente. E na análise a gente vê que é preciso cair algo do gozo para a gente poder desejar. Então, olha que, né, como é que de vez perder pode ser também o ganhar se tiver uma criação sobre, se tiver um transformar sobre.
E aí a gente pode falar do luto, né? Como que aquela pulsão, aquele investimento retorna e o que eu vou fazer disso agora? Porque o que o luto nos indaga é, e agora? Como vou viver sem essa parte que me falta? Sem essa saudade com essa saudade que me habita? Como eu vou viver agora que algo caiu? Caiu na real, que algo caiu. Né? Esse cair aí é importante, esse perder, saber perder, eu acho que a análise traz um lugar do saber perder também. Tem um colega que é escritor português, é um cara da literatura, a gente fez live junto, um cara admirável demais, que ele tem um livro sobre relações amorosas que chama Prometo Falhar. Porque algo tem que cair, porque senão não tem lugar para o outro. Se algo não cair, né, cair, é necessário esse cair. Mas não é um cair qualquer. É um cair que você pode contar com os recursos que você tem. É um cair que você pode contar com a experiência que você constituiu. Não é um cair de qualquer jeito. Não é o cair do desamparo. Não é o cair na depressão. Não é o cair. É esse cair que tem algo de si a ser resgatado lá no fundo do poço. Cair Como que diz nem gato, cair em pé. cair em pé. Como diz a Cris Guerra, que agora é Cris Paz, não sei se ela está nos vendo, mas uma autora admirável, acho que foi ela mesma que disse que o fim do poço é o lugar mais visitado do mundo. Olha que lindo isso. Olha que cotidiano é esse, que o fim do poço a gente sempre acha que está lá, mas se caiu, é um cair que tem um lugar. Porque enquanto você não cai, você não tem lugar. Quantas pessoas que estão sonhando que estão caindo acordam para ter outro lugar? Que é o fato de estar caindo que a acorda. Porque depois que cai, você tem um lugar. Do chão não passo, dizem. Né? Olha as frases que a gente diz e não pensa sobre. Tá aí, ó, na boca do povo. Né? Caiu na graça, caiu na risada, caiu no choro. A gente cai de vários jeitos. Né? Porque esse cair é o que você trouxe, o pulo do gato. É o cair em pé. E a gente tem tanto medo de cair normalmente, né? Tem. A E gente tem aí, tanto medo de cair. É movimento. e aí, sabe onde a gente cai quando a gente tem medo de cair? A gente cai nas ilusões. A gente cai nas promessas insustentáveis. A gente cai no domínio do outro. A perversão nada muito de braçado com quem tem medo de cair, porque ela pode levar a outro lugar de controle. Porque quando você tem os seus títeres, em espanhol, nossos fantoches, né? Quem está controlando não permite que o outro caia, mas também não permite que ele tenha vida própria, que ele viva. Então, cair é de quem tem coragem de andar. A criança que vai aprendendo a andar é esse lugar. Vai andar de bicicleta. Olha a lógica do cair. Olha que lugar que é esse, assim, né? Esse cair aí. O que é esse cair? Aí a gente cai na ilusão, a gente cai em lugares sustentáveis. Por isso que cai no golpe. O golpe está aí. Cai quem está A fantasia desamparado. cai por terra. Cai por terra. O golpe está aí, cai quem está desamparado. Não é quem quer, não. É quem está desamparado. É quem não tem outro amparo, outro lugar de se amparar. Aí cai mesmo. Cai nessas ilusões. Cai em promessas que não se sustentam. Cai em absurdos. Olha, é isso o cotidiano, né? É as vísceras que estão no nosso olho e não aí dentro. Eu acho que o cotidiano é esse real aí, que é visceral a nossos olhos, mas que está do lado de fora. Tem uma coisa muito linda também, Edu, que você traz a metáfora do poço, né? Que nenhum lugar é tão habitado quanto o fundo do poço. Me parece que na análise a gente vai puxando essa pessoa do fundo do poço devagarinho, né? Vai ajudando ela a subir de alguma maneira e que quando sai a gente abraça. É aquele momento que a gente acolhe, porque não basta sair somente. Tem que Exato. encontrar um lugar que nos acolha, que ali nos faça continente para que a gente possa ir se reformulando, né? Porque senão a gente cai num poço, levanta, cai no outro. E cai no mesmo buraco às vezes, né? Às vezes cai no mesmo CPF, às vezes cai no mesmo buraco. E aqui tem um trabalho muito lindo de elaboração que se pode fazer. E esse trabalho de elaboração que se pode fazer, ele vai transitar por todo esse trajeto que fala da dor também. Que fala da dor do desamparo, mas que fala da dor do ser amparado na sequência. Porque o que eu tenho percebido também é que a vida pode estar muito boa até que não tenha uma pedra no caminho. Muito boa. O problema é quando surge algo inesperado que nós não vamos ter alguma ferramenta específica para usar. E que aqui a gente tropeça e pode cair de cara e pode se ralar bastante. Porque nem todas as ferramentas nós vamos ter, mas há momentos da nossa vida e há
até pessoas, né? A gente pode dizer, com mais ou menos ferramentas, para quando dá esse golpe, ter alguma possibilidade de fazer alguma coisa com isso e não cair no desamparo total, não cair na depressão, né, nessa tristeza profunda, desse luto que não sai, nessa melancolia que se instaura e que depois a gente tem que se haver com ela ali, quase ad eterno. Então, me parece que nós estamos aqui num lugar de encontrar poucas ferramentas psíquicas para vidas muito boas. Por quê? Porque no momento que chega alguma coisa, não há, parece, nenhuma preparação psíquica, nenhuma ferramenta, né? Então, E aí a gente cai nos chega, excessos. a A gente gente... cai a gente cai nas drogas, a gente cai Exatamente. na fantasia de que a morte é descanso, Exato. a gente, a gente pode cair por terra de verdade, isso é uma coisa que derruba muito, né? Então, a sensação essa que não há o que fazer, quando ela vem para a E clínica qual que é um dos e a gente maiores começa, terrores que dizem? Não tem nem onde cair morto. não Porque tem tem, nem tem onde cair diferença onde morto. se cai. Isso é fundamental. Acho que é isso que nós estamos trazendo, né? Tem diferença onde se cai. De que modo se cai. O que Tem, cai. porque se a gente sabe cair de pé, ou seja, se a gente tem ferramentas, não vamos ter ferramentas para tudo. Por isso que muitas vezes na clínica a gente está fazendo esse trabalho artesanal e manual para que quando a gente cai, a gente pode cair de pé, a gente pode cair sem quebrar o pescoço de alguma maneira, ou seja, que isso não seja tão catastrófico na nossa vida. E esse trabalho é um trabalho muito lindo que se pode fazer. É, e cada vez que a gente encontrar um desafio, a gente diz assim, não, mas aqui é possível desenvolver outras ferramentas, cada vez ferramentas mais específicas para cada coisa. A gente vira um pouco artista, um pincel para cada tipo de quadro, cada tipo de tinta, cada tipo de tela. E aí a gente está falando, né, de algo tão amplo, de cada tinta de tela, cada estilo, né? Estilo de viver. Né? A gente fala do estilo na clínica, a gente tem o estilo de viver também, o estilo no dia a dia. Ah, é do estilo dele, é do. E aí a gente também está falando de muitas coisas pensadas há muito tempo, né? Alegoria da caverna, né? Muitos estão ali em pé, mas não estão em pé, porque não se sentem em pé também, né? Então, olha que lugar é esse, né? Tem aqueles que caem, mas não sente o tombo, porque você pode ver que tem gente que cai no pula-pula, de propósito, porque é divertido, gargalha, brinca, cai nos braços do outro, né? Olha o que o pessoal Cair traz. nos Então, braços do amor, né? Não tem uma música assim? Cair nos braços do amor. exatamente. E aí a gente tem essa também, né? Caiu nas drogas, mas a gente tem também outro tráfico que acontece muito, que é o de medicamento, né? Das receitinhas azul, me passa aí porque o meu acabou aqui, ó, não sei o quê, e eu tô precisando dormir, eu vou... Caiu na dependência. E essa dependência vai para droga lícita ou ilícita. Né? Por quê? Porque a pulsão ela tende a uma repetição que ele satisfaz de forma mais rápida, mais econômica, um caminho que já conhece. E aí é um traçado que só vai, só vai. O sujeito se desgasta. Aí vem o tédio, vem a falta de noção de si mesmo, e aí vem aquele lugar do consumo e do consumido, vem aquele lugar de prazer, mas é um prazer que a gente também aprendeu a confundir, né? Confundir prazer com felicidade, confundir prazer com momento feliz. Tem prazer que é uma catástrofe. Tem prazer que é infelicidade depois, anos e anos e anos. Então, o que que é isso, né? O que que a gente está falando aí também de felicidade que a gente busca, dos prazeres, como a gente usa, né? Cair nos jogos. Então, assim, no luto, a gente cai, né? A gente cai. No luto, o luto é cair, né? E é saudável quem cai no luto, ele se levanta a partir do que tem, né? Ferramentas a ser descoberta, a ser construída. Aí eu lembro muito do Freud, quando ele fala do além do psico prazer, e cita o poeta. Aonde não pode ir voando, vá, ainda que manquejando, pois manquejar não é pecado. Eu acho que é disso que a gente está falando. Manquejar não é pecado. Se não conseguimos ir voando, vamos manquejando então. Se a gente caiu, que bata lá e vai. Né? Que o mertiolate venha com sopro de alguém, quando cair rala o joelho. Porque ele ardia, né? O mercúrio, tudo, mas o sopro. Que sopro é esse, né? O luto eu acho que é uma coisa diária. Porque a gente pensa no luto numa grande dimensão de perder pessoas que habitam profundamente o nosso coração. Assim, o luto do pai, de uma mãe,
namorado, num filho, numa desgraça dessas. Mas a gente se despede todo dia de coisas, de sonhos, né? A Uhum. gente termina uma série e vem que sensação de vazio, esse pequenininho sopro de luto, assim. A gente se despede de um curso, terminamos de Uhum. fazer a tese do doutorado, não sei, aquele sonho que vira pesadelo, que volta a ser sonho de novo. E aí a gente entrega e no outro dia diz, meu Deus, que vazio, o que que eu vou fazer agora, né? Que sensação é essa, assim? Sim. E E a os gente vai excessos, processando isso. e nos excessos a gente se perde, né? Ah, ele se perdeu nisso, ele se perdeu naquilo, né? Então, assim, os excessos a gente se perde neles. E é todo dia. São lutos e lutos e lutos todo dia. É realmente esse lugar, né? A gente se perde de si mesmo. O que que é isso, né? O O que que luto é de si isso? mesmo, a Eugênia está falando, total, porque cada vez que nós vamos mudando um pouquinho, nós vamos nos despedindo um pouquinho daquilo que foi. E que bom quando a gente consegue processar esse luto e passar por ele, não ficar patinando naquela coisa melancólica do que você traz no começo da live, né? No meu tempo, aquele É, saudosismo de alguma coisa que já não está mais, que já não tem espaço para estar na nossa vida. Não tem espaço para ser quem éramos. Não, nós não temos, né? Senão a gente cai lá na Elis Regina, né? Como nossos pais. exato. E é interessante a linguagem, porque o pessoal está escrevendo despedida, né? Despedida é o, não que se, é o que não se pede mais. Então não tem o que se pedir mais, né? E quantas vezes que aquele que a gente não conseguiu despedir, a gente começa a pedir. Faça algo por mim, me ajude, me salve, olhe por mim. Olha, a despedida ou pedir, né? E a nossa dificuldade de luto conosco mesmo, como reconhecimento do que nos falha, nos falta, do bêbado equilibrista do dia a dia, de pedir ao outro algo. Porque a demanda em psicanálise, né, ela vem nesse lugar, né? Aquilo que eu peço não é bem o que eu quero. E no dia a dia que a gente pede, despede, a gente não consegue despedir e nem pedir, ou porque aí as pessoas não pedem, muitas vezes mandam, né? Porque para o outro cair na dela, porque aí tem todos os jogos de poder. Eu acho que a gente está falando de jogo de poder também o tempo todo. E luto é sobre o jogo de poder, né? Sobre o jogo de poder, de como vou poder lidar com isso que me falta, que eu pareço tão vulnerável e frágil. Porque ele traz esse, né? Aquele outro que levou algo de mim, no qual agora eu tenho que lidar com essa, como diz uma criança, saudade. Morreu, Eduardo? A criança me disse. A gente não vira estrelinha, a gente vira saudade. Vira saudade porque o Ai, o outro teu morreu. livro! Comprem o livro do Eduardo. Como é que é o nome, Edu? Eu tenho Aí, esse livro em casa. esse é o Estrela, a bezerra que virou saudade. A dizer que vira saudade, a estrela. Eu tenho esse livro, é um livro infantil lindo para quem tem contato com criança, é um presente lindo. Você está falando aqui da perda, tem um ponto da perda que talvez, do pedir e da perda, né? Que ele pode ser tão crônico na nossa vida e pode trazer tanto sofrimento, que é aquela velha história do quem chora mama, né? Quem tem boca Uhum. vai a Roma, quem chora mama, porque às vezes a gente cai na tentação de chorar cada vez mais alta para que alguém nos atenda, nos dê algo. Qual é o nome do livro? É, Estrela, a bezerra que virou saudades. Eu acho que é isso que tá segue lá, escrito. segue lá o perfil do Edu, vai ter bastante livros lindos lá. Tem mais infantis também, né, Edu? Ah, tem sim. Tá vindo um agora sobre uma criança muito agitada, muito hiperativa, o Pelelé, o grilinho que tem a alma no pé. E aí os pais não conseguem lidar com ele, porque ele quebra a rotina, ele quebra o cotidiano dos pais, que tem que se reinventar. O Ferenczi fala isso, o Ferenczi fala. Os pais também têm que se adaptar às crianças, não as crianças aos pais. Né? A adaptação da família à criança que chega. E aí essa criança agitada, ela vai causar algum lugar ali que se não der conta, é traumático para todos, que é a mudança abrupta, é uma mudança grande. Né? Eu estava estudando essa semana sobre o trauma subjetivante e o trauma dessubjetivante. Né? Então, assim, tem traumas que, não, nasci de novo. A partir desse momento eu tive que mudar tudo, eu tive que reinventar. Né? Então, esse grilinho, a médica recebe para ele um sapato. Porque com esse sapato ele vai poder brincar e seguir na vida. Fale, caminhe, né? Depende dos passos do caminhante, como diz o Freud, né? Essas coisas assim que nos perguntam, depende dos passos do caminhante, muitas vezes. Então esse grilinho ele não vai para o remédio,
Ele não cai na medicalização por excesso e nem na automedicalização. Ele vai pelo brincar. Então, assim, tem muita coisa ali que empolguei falando do livrinho novo, que tá vivo em mim ainda. Né? E ele quebra o cotidiano, assim, porque é isso, né? Na pandemia a gente viu as crianças. A pandemia quebrou, né? Teve que reinventar. As crianças em casa, como que os pais assustaram. Né? Meu filho é assim, agitado assim, começa a aparecer, né? Aquilo que tira do cotidiano, tira de um falso sossego. Sabe que teve uma cena que aconteceu na entrada da pandemia. Eu estava morando em Barcelona ainda, e uma vizinha tinha dois menininhos, ele não devia ter ao redor de 3, outro ao redor de 5. E ela disse assim: Como assim vai fechar a escola? E aí, o que que a gente vai fazer com essas crianças? E eu sou a psicanalista, então, pô, quando eu fico quieta, quando eu fico olhando, eu já começo a ficar oriçado, né? O que que vai sair daí? E eu digo assim: Quais crianças? E ela mostra para o pátio, assim, das crianças brincando, essas aí. Eu digo, quais essas? E ela disse, os meninos. Eu digo, os teus filhos? Ela não conseguia nomear os filhos. Eu digo, teus filhos? E ela disse, todos. Eu digo, qual que é o nome deles? E aí ela fica me olhando e fica aquele silêncio, né? Ela não conseguia nomear os filhos. Para ela era insuportável estar com os filhos. Assim. E ela diz assim: mas e aí? O que que o Estado vai fazer? A gente vai tirar da escola, vai por onde? Eu pôr em casa, né? E ficava assim, trazia uma palavra e ficava o silêncio. Porque a gente precisa colocar um espaço na nossa cabeça para as coisas. Às vezes isso custa. Aquele filho que está para nascer, dá um espaço. Aquele filho que nasce, a gente dá um quarto. Tem crianças que estão no quarto dos pais e que no quarto das crianças é depósito. Que falta aqui? Isso aqui está muito no nosso cotidiano permeado. É isso, a criança que vem com a ilusão de que vai ser um bonequinho e que na verdade vai se movimentar bastante, vai ter muita criatividade, vai ter muita energia. Nós vamos ter que acolher aquilo, nós vamos ter que dar espaço para aquilo na nossa vida. Nós vamos ter que de repente deixar de sair no restaurante, esse que é muito silêncio, muito elegante, e encontrar outros lugares para frequentar. E Sim. a escola também, né? Adaptar a motricidade, a agilidade das crianças, porque elas são puro corpo, elas são muito corpo, a gente já está mais na cabeça, mas as crianças são muito corpóreas, elas se expressam muito pelo corpo. Nós estamos com muita dificuldade de encontrar um espaço para elas. Exato, Me porque parece que sim. né, nós caímos no lugar desse corpo como um peso que não acompanha aquilo que desejo, que não acompanha aquilo que o imaginário me traz. Né? Esse corpo me trava. Como assim eu vejo o pessoal fazendo isso, eu não consigo? Como que eu vejo aquilo e o corpo adoece, o corpo dói, o corpo pesa, o corpo é a imagem, né? Essa imagem alcança o outro. Mas aí a François Doutor, acho que tem uma genialidade de que ela fala que a gente tem que recordar de certo modo, de que a primeira casa que a gente tem é nosso corpo. A gente mora no corpo. O corpo é uma casa, é uma morada. E isso ajuda a criança a compreender que ela mora nela e que ela tem recursos também. E quando ela troca de sala, não é uma catástrofe, porque ela está levando algo também, que ela está numa morada, ela não está desabitada, ela não está toda perdida e nem toda solta. Ela tem um lugar que ela amarra a linguagem dela. Ela tem um lugar que ela ancora a história dela. Eu acho que isso é fantástico para a gente pensar. Porque é isso, olha a linguagem, como é que ela é. Essas crianças, não a minha criança. Porque se ela falar minha criança também, é a criança interna. A linguagem é uma coisa que não tem como a gente cercá-la. Por isso que é interessante a psicanálise, porque mesmo aquele paciente que prepara um discurso para esconder, vai escapar, vai sair. Porque a linguagem, ela não é firme no cotidiano. Eu acho que a linguagem é justamente o que nos faz reinventar o cotidiano. Que ela não tem. Se a gente pudesse escutar bem o outro, né, e do como a nossa escuta está na clínica, como, desculpa te interromper, mas me parece isso tão essencial como nós escutamos pouco que o outro nos fala. Como ele nos revela ali nos atos falhos, nos esquecimentos, nos equívocos da linguagem, e nós não escutamos porque nós estamos muito concentrados em catar nossas coisas e pensar nossas coisas e nós, e esse eu que não cessa de demandar e, e que falta escuta, falta o olhar, e aí a gente diz não consigo entender, não consegue me entender e vira tudo mal entendido.
É, porque se escutar para entender, já não está escutando, né? A escuta não é bem para entender. Eu acho que esse é um lugar da escuta flutuante também que a gente traz, assim, né? É, porque você vai cair na Torre de Babel, o Feres, e fala da confusão de línguas, né? É por isso, né? A escuta no consultório não é para a gente entender, é para fazer alguma coisa disso e fazer junto, porque aí tá a transferência, aí tá o vínculo. O entender é só meu. O entender é um lugar de saber de que aí eu finjo que eu entendo o outro, ou então te entendo já começa outra coisa, ou já rebato, ou já defendo, porque aí eu tomei a partir do meu narcisismo. Narcisismo esse que você citou tão bem, e me lembrou o. Você citou sem usar o conceito, mas me lembrou quando Freud fala que o narcisismo dos pais, tão bonitinho, no fundo, é catastrófico. Por quê? Porque ele tenta impor às crianças réplica do que desejariam ser. Olha que perigo isso, né? Porque aí não Tanto que a dão. gente diz, tanto que a gente diz, né, que a mãe tem que renunciar ao próprio narcisismo para que o filho possa viver o dele, o primário, o saudável da criança, né? Tanto que a criança come o brinquedo, tudo é meu para mim, tudo sou eu, né? E que depois vem um outro momento que a mãe retoma o narcisismo e que a criança aí já vivenciou isso e pode ir encerrando sem levar isso para a vida adulta, porque às vezes a gente leva isso para a vida adulta, a gente come o outro, a gente come os outros vivos, né? Eu vou te comer vivo, vou te devorar. Fica essa Sim. coisa da voracidade e a gente não entende, a gente tenta se relacionar com essa pessoa e diz ele não para de demandar, me sinto aniquilada, me sinto devorada. O que é isso, né? Então, o narcisismo dos pais aqui, como é importante isso que você está trazendo, Edu? Assim, como ele pode ser devastador. E você trouxe aí do comer, né? Como que o comer também traz tudo isso que a gente está dizendo, de certo modo, de que o comer, ele perde algo, né? A gente come e ele tem que sair, né? Você não vai ficar com tudo. Tem que gastar algo, tem que transformar algo. E é isso que faz a vida, né? Esse transformar algo é o grande desafio. Transformar como? Não tem padrão. Porque se tivesse, também não queríamos. Né? No fundo, a gente não suporta esse padrão que nos vendem, apesar de muitos buscarem, porque não sustenta. Não sustenta porque realmente não toca no nosso narcisismo, só no imaginário, que aí é onde que Narciso se mata, atrás da própria imagem. A gente tem que lembrar que o mito de Narciso é também um mito acerca do autoextermínio, que ele se mata atrás da própria imagem. E quantas vezes no cotidiano a gente não se mata atrás de uma própria imagem? Né? Esquece da Um experiência. falso self. Sim, tem uma pergunta do querido Adriano aqui. Inclusive, pessoal, um abraço aí a Ruth também, a G. Eu fui vendo o pessoal aparecendo aí, a Nicole, tem um monte de gente legal aí. E o Adriano deixa uma pergunta. O Adriano estuda cinema pra caramba, o cara trabalhou no jornal muito tempo, um amigo que eu tenho. E ele pergunta como lidar por antecipação, com a antecipação de um momento do luto. E é curioso, né, que como muitas vezes a gente escuta no medo que a gente tem de perder e não escuta a vida que ainda tem ali, né? E aí a gente já começa a antecipar o luto como se já tivesse perdido. E acaba perdendo porque não está curtindo mais. Eu acho isso interessante porque realmente a gente vê muito isso, né? O medo de perder faz perder antecipadamente. Porque não curte o que ainda tem. Faz perder os últimos momentos também, quando a gente está vivendo, por exemplo, a despedida de alguém por uma doença que não tem volta, né? No estado terminal. Nós estamos tão ocupados por curar aquela nossa ferida, lambendo as próprias feridas que a gente deixa de curtir e aproveitar e olhar e escutar a pessoa que está ali conosco, que nós, na verdade, estamos fazendo companhia para ela, mais do que tudo. E você traz do comer, como eu lembrei muito da questão da má relação que a gente tem com a comida e com a consequência do comer, que é o nosso corpo, né? A insatisfação com o nosso corpo, com a necessidade desse prazer oral, com aquilo que é do excesso, com aquilo que é da falta, com aquilo que eu tenho que eliminar depois, né, na questão da bulimia, nas questões da anorexia, que a gente pode pensar aqui como isso é muito sério, uma anorexia, uma bulimia, mas esses sintomas nos permeiam a vida inteira de uma forma mais sutil, mais suave. As dietas muito restritivas, não sei, o grande consumo aqui dessa alimentação fitness e saudável, que se vende como saudável, quanto nos coloca rodar nesse sintoma. E você E falou que, do, e do que alguma comer. coisa comunica conosco, eu acho, lá de trás, sabe? O que está comunicando isso? O que fala?
o nosso mundo interno, essas coisas todas. E como que a gente terceiriza tanto, demanda tanto do mundo, demanda tanto do outro, que a gente terceiriza o comer a comida. Não sei se você já percebeu, mas ao invés de comer a comida, a gente terceiriza o comer a comida. Para que a comida coma nossa ansiedade, para que comendo a comida ela coma nosso medo, para que comendo a comida ela come o momento ruim, para que comendo a comida ela coma, né, o desmerecimento que eu mereço. Como é que a gente terceiriza o comer a comida, né? É interessante isso também, porque aí ela já começa a fazer parte de um movimento e não só um objeto de prazer ou um objeto que é difícil colocar no cotidiano, né? Colocar comida no cotidiano, olha as dificuldades que os nutricionistas têm, tipo, né? Passar dieta, antigamente falava regime, que era coisa era tão, né? Esse lugar, né? O que é isso que a gente come quando a gente está comendo? É aquela frase que você até repostou uma vez, né? De que se somos o que comemos, engolindo o choro, o que seremos? Porque o que que Essa isso frase é faz com a fantástica. gente, né? Porque o cotidiano é isso. Que a gente engole, né? O que a Engole gente sapo, engole. engole lágrima, engole goela abaixo, Lembrando que engole. Cronos, né, cronológico do mito do tempo, ele devorou os próprios filhos. Porque o tempo nos devora. O cotidiano, enquanto tempo, nos devora, né? Uma reeducação alimentar, talvez, que a gente possa pensar é de como não ser devorado pelo tempo. Uma reeducação alimentar do tempo conosco, e nós com o tempo. Né? Porque esse é um lugar interessante. Você falou da anorexia, como que ela lembra algo também da melancolia, né? Desse objeto vazio, do comer o nada, do comer o vazio, a sombra do objeto que preenche. Quantas vezes a gente também, né, come só a sombra? A gente buscando algo. A gente não sente o sabor, ou a gente só engole. Vendo algo na televisão e está só engolindo. E cadê esse corpo? De novo. Né, que as crianças também nos trazem como psicopedagógicos, inclusive, como recurso de intelecto. Né? O corpo é recurso de intelecto. Um intelecto que desafia a própria racionalidade. E eu acho que quando a gente fala de cotidiano, a gente não tem como falar de racionalidade, porque não cabe. Né? A racionalidade quase surta nesse cotidiano, que ele é ensurdecedor. Falando em dar espaço, tem um menino aqui que tá abrindo a porta a quinta vez. Fala, filho. Finalmente me deixa Tá falar. todo mundo te escutando aqui. Fala. Oi, tudo bem? Boa noite. Você, doutor? Pode. Obrigado. Posso comer açaí no teu quarto? Vamos com a comida. Tchau, gente. Tchau. Tá Tem que vendo? ter Falando de comida, espaço, né? eu gosto assim, quando a gente traz a prova ao vivo, né? Posso comer o açaí. Aí, tá aí, ó. Tá Né? aí. Tá aí. Aquilo que nos satisfaz, né? Tem que comer Exatamente. o açaí no quarto da mãe enquanto a mãe está ocupada aqui com vocês. Tá Há uma vendo? maneira de preencher o nosso vazio, a gente sempre encontra, né? Exatamente. Com Eu certeza. acho que, eu acho que com essa a gente pode terminar essa primeira live e vamos fazer aqui a psicanálise na vida cotidiana, que nem os livros. Um, dois, três, quatro. Bora. Só marcar que a Topa a gente tá aí. parada. Topo, tranquilamente. E o pessoal pode sugerir pra gente também, né? Temas que enquadre, que encaixe, subtítulos. Estamos aí para poder discutir, fazer a palavra andar. Aquilo que vai aparecendo no dia a dia e que vai surgindo a ideia de vocês, pessoal, para que a gente possa aqui pensar junto, dialogando sobre as coisas do cotidiano. Vão mandando mensagens, nós vamos anotando e logo, logo estamos de volta, Edu. Muito Perfeito. obrigada, super obrigada. Seja sempre bem-vindo. E, Igualmente. Muito pessoal, obrigado. sigam lá, dão uma olhada nos livros que o Edu organiza, que ele escreve, que são todos uma leitura muito gostosa, muito agradável. Para E as aproveita. crianças, lindos. Outro Ah, filho ô, aqui, ó. beleza. Esse é bom também. Falou de criança linda aí, ó, brinca muito. Ó, Pessoal, o pulo do siga gato. também uma página que a Laís tem, que é dos direitos humanos, Laís. Qual que é? Essa página é fundamental da gente Portal, divulgar. Portal Direitos Humanos. Portal de Direitos Humanos. Recomendo demais. É outra página também que agrega muito aí. Até porque vem livro sobre, né? Então vamos aguardar. Vem livro sobre psicanálise e direitos humanos. Isso aí. Estamos Estamos trabalhando nessa organizando. ideia. Exatamente. Muito obrigado. Um bom descanso também. Valeu, pessoal.
Beijo para todo mundo. Muito obrigada, Edu. Não. Beijão para você. Tchau.